No dia 19 de agosto de 2019, quando o céu escureceu em algumas cidades da região sudeste do país, as nuvens aparentavam estar carregadas. O que parecia ser um temporal, na verdade, eram as consequências das ações humanas. A floresta amazônica estava pegando fogo há semanas, e a situação não era nada boa. Muito de sua fauna e flora estavam sendo queimadas. Muitos fazendeiros e pessoas que moravam perto da vegetação estavam sem moradias. Mas o que causou todo esse fogo? As queimadas naturais geralmente ocorrem por conta de fenômenos naturais, por exemplo, um raio que cai em cima de uma árvore, ocasionando um incêndio, ou até mesmo por meio de atrito entre o pelo de alguns animais e rochas ou folhas. Na floresta amazônica, queimadas desse tipo são quase impossíveis por conta da sua umidade. Logo se conclui que as queimadas que prevaleceram no ano de 2019 foram as queimadas causadas pelo homem, ou seja, antrópicas. Essas queimadas geralmente são utilizadas para queimar a vegetação natural e então utilizar o espaço para a agricultura ou então para a pecuária. É importante lembrar que a Amazônia guarda 20% da fauna mundial, ajudando a preservar milhares de espécies no mundo, assim como ela ajuda a regular o clima e a umidade de toda a América do Sul, sendo uma das principais ajudantes no combate contra o efeito estufa, já que as árvores absorvem maior parte do gás carbônico. Ela também gera diversos empregos e é o motivo da subsistência da população local, devido ao extrativismo consciente, artesanato, turismo e a utilização de plantas para produzir medicamento, remédios, entre outros. Mas é através do ecoturismo o que se pode gerar uma grande conscientização sobre a floresta. A maior parte da população local depende dos rios e das florestas e dos empregos gerados pelos mesmos. Os povos indígenas podem nos ensinar uma valiosa lição sobre a região: como criar um desenvolvimento sustentável, pois assim como a região é rica em biodiversidade, também é rica em cultura e conhecimento, para promover uma utilização sustentável desses recursos. O Dia do Fogo foi um marco recente na história da floresta amazônica, onde no dia 10 de agosto, produtores rurais se juntaram para praticar incêndios criminosos para demonstrar apoio às políticas ambientais. Apesar de ter ocorrido no dia 10, o pedido de ajuda emitido só foi atendido 2 dias depois e as investigações ainda não foram concluídas. A fiscalização ambiental é necessária para prevenir e punir infratores e evitar futuras infrações ambientais. O CONAMA, junto ao Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, são órgãos fiscalizadores que prezam pelo equilíbrio ambiental. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também é um grande aliado quanto ao reconhecimento do espaço da região. A população indígena foi alvo de discursos e mudanças no atual governo. Para o antropólogo Paulo Fausto, o que está em jogo é a propriedade da terra. Foram apoiadas a redução de unidades de conservação, a paralisação na demarcação de terras indígenas, ao mesmo tempo em que se avaliava a abertura das já demarcadas para exploração mineral, a qual é um dos principais problemas ecológicos, já que ela acaba desmatando grande parte da floresta em busca de minerais preciosos, assim destruindo a pastagem, além de deixar rios poluídos e crateras. Apesar de acontecer há muito tempo, hoje em dia eles acabam se acentuando. Outra agressão junto à mineração é a exportação ilegal de recursos biológicos da região. Não apenas o contrabando das diversas formas de vida da flora e da fauna, mas principalmente da apropriação dos conhecimentos de recursos naturais. Ingleses, franceses, portugueses e holandeses cobiçaram a floresta dentre suas riquezas com conotação comercial. O Tratado de Madrid deu-se início à devastação e ocupação da floresta. Fatores como a Revolução Industrial foram impactantes nesse processo. De 1970 a 2005, a população amazônica pulou de 7 milhões para 21 milhões de habitantes, crescimento este que caminhou junto com o desmatamento, de 11 milhões de hectares
para os incríveis 70 milhões de hectares devastados. A pecuária veio como uma grande vilã neste crescimento desenfreado. Os problemas ambientais da Amazônia tornaram-se internacionais. O desmatamento na Amazônia possui diversas causas, como já mencionado. Porém, uma das causas mais importantes desse desmatamento é a agropecuária. Apesar de ter uma grande participação na economia brasileira atualmente, a pecuária é uma das maiores causas do desmatamento na Amazônia, utilizando as causas para poder utilizar o solo para a plantação de soja ou a criação de gado. A agropecuária é a causa de cerca de 80% do desmatamento na Amazônia, sendo uma das maiores responsáveis junto com as queimadas e a mineração. Toda essa devastação destrói boa parte da fauna e da flora, o que contribui para a destruição da cobertura vegetal da Amazônia, além da destruição de centenas de espécies da região. A Amazônia representa 30% da biodiversidade mundial. A perda de mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados tem consequências devastadoras, afetando solo, vegetação e os animais da região. Se a floresta for desmatada em mais de 40% do seu território, deixará de existir por milhares de anos. O Brasil perdeu 71 milhões de hectares de vegetação nativa nos últimos 30 anos. A área maior que a ocupada pela Amazônia em decorrência de desmatamento e queimadas, entre outros fatores. Como esse desmatamento ocorreu sem planejamento ambiental e agrícola, algumas dessas áreas tornaram-se abandonadas, mal utilizadas ou entraram em processo de erosão, ficando impróprias para a produção de alimentos ou qualquer atividade econômica. O reflorestamento é de grande importância no combate às mudanças climáticas, no aumento dos recursos hídricos, na redução dos prejuízos na agricultura relacionados com enchentes, no aumento do estoque sustentável de madeira legal, remoção de CO2 e redução do efeito estufa. A restauração florestal pode diminuir parte desse prejuízo ou possibilitar a recuperação estratégica de 12 milhões de hectares de vegetação nativa em todo o país até 2030, conforme estabelecido no Plano Nacional de Restauração Ecológica. Mas o que pode ser feito para podermos recuperar a Amazônia, ou pelo menos não destruí-la ainda mais? A resposta é simples: o reflorestamento. Pois com a ajuda governamental, o reflorestamento se torna ainda mais eficiente, além, é claro, de leis ambientais mais rígidas, que sejam respeitadas e cumpridas pela população. E o passo mais importante para preservar a Amazônia, com certeza, é a conscientização de que ela é a nossa maior riqueza.